é o seguinte, o nosso testinho, essa semana, né? Todo mundo tá ciente que tem teste essa semana de todos os conteúdos. Lembrando que eu vou cobrar o capítulo 5, tá? Mas por quê? Deixa eu explicar a situação. A gente vai ter, assim, esse bimestre, o terceiro vai ser mais corrido. Então, eu vou ter menos matérias para poder trabalhar com testes e provas. Aí eu preferi, esse primeiro teste, repetir o capítulo 5. Vocês vão tirar nota boa, com certeza, que já tá todo mundo, né, com a matéria na cabeça. Ô, Daiane, a minha aula caiu. Você pode repetir o recado que você estava dando? Falei, ô Estela, que eu vou cobrar o capítulo 5 no teste, tá? No teste dessa semana. Porque como esse bimestre vai ser mais corrido, né? Nós vamos ter folguinha, ó, que beleza, gente! Vamos ter uma semaninha de folga. Então, assim, vai ficar mais apertado. E para eu ter matéria para trabalhar no teste 2, na prova e tal, eu preferi repetir a matéria, tá bom? Aí vai ser o capítulo 5, serão 5 perguntas de múltipla escolha, igual, né? Igual é mesmo. E eu acho que vai estar liberada a partir de sexta-feira. Lembrando que é 1h30 para fazer o teste. Dá tranquilamente, façam direitinho e mais um recado que eu vou dar. Eu quero muita atenção nesse recado. Vai ter atividade avaliativa. Não deixem de fazer, não deixem para a última hora. Daiane, não estou conseguindo enviar de forma nenhuma e tal. Me manda, gente, uma mensagem que eu não vou deixar ninguém sem nota por conta de talvez não ter conseguido enviar pelo WebGIS. É melhor você chegar e falar, Daiane, ó, não consegui, tem uma outra forma de te mandar por e-mail, pelo WhatsApp, né? Ou por, sei lá, a gente estuda uma maneira de enviar a tarefa. Só não deixem de fazer e não deixem para a última hora. Tá bom? Alguma dúvida? Que dia que tem que enviar essa atividade? Eu não fiz ainda não, tá, Henrique? No dia que eu formular, eu já estou até matutando aqui qual vai ser a minha atividade. Vai ser muito legal. Mas eu não enviei ainda. Eu vou avisar para vocês, assim que eu formular, que eu fizer ela bonitinho e lançar no WebGIS, eu aviso. Outra coisa, sempre dou prazo de 1 semana, gente, para fazer. Então, fica tranquilo. Pois não? Alguém? Parece que alguém tinha falado alguma coisa. Não? Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Do capítulo 6. Visto que encerramos, né? O capítulo 6, a nossa apostila não é muito grande. Então, a gente vai... Aí, como, né, nós temos agora tempo, temos 2 aulas, dá tempo da gente trabalhar direitinho com a correção, essas coisas. Aí, gente, eu vou fazer assim, ó. Abram na apostila os exercícios de aprendizagem. Vou deixar aqui no Word mesmo, na página 19, por favor. Eu não vou compartilhar 2 telas aqui, não, tá? Senão fica muito pequenininho. Ô, Daiane. Diga. Você já terminou a matéria do terceiro bimestre? Como assim? É porque, assim, na verdade, Stella, eu divido, assim, 2 capítulos por bimestre. Né, assim, na minha cabeça aqui, eu faço assim. Capítulo 1 e 2 primeiro, 2 e 3 segundo. E... Nossa, viajei aqui. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Só que como eu falei, como as coisas ficaram todas assim diferentes esse ano, aí pode ser que eu vou cobrar, por exemplo, na próxima prova e no próximo teste, o capítulo 6 e metade do 7, por exemplo. Ah, tá. É porque esse ano modificou tudo. Entendeu? Aí vai ficar assim, não vai ter assim, nada muito certinho, assim, porque por conta disso. Então, vamos lá. Página 19, exercícios de aprendizagem. A questão número 1 aí, ó. Quem quiser
ler a resposta, pode ler, tá? Aí eu vou ler com vocês aqui a resposta. Essa resposta aqui nem é a minha, não, gente. Eu pego de acordo com o material e explico para vocês, tá? De acordo com o nosso autor aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser ler a dele, pode ler. Então, ó, página 19, número 1. Exercícios de aprendizagem. Estabeleça a distinção, ou seja, a diferença, né? Entre liberdade e autonomia. Alguém conseguiu responder essa? Eu consegui, Daiane. Eu posso quer ler ler a a sua? minha? Uhum. Os seres humanos já nascem livres, porém não autônomos. Enquanto a liberdade é individual por excelência, a autonomia é a percepção de que suas ações de que as suas ações individuais influenciam o coletivo, aproximando-se de responsabilidade. Além disso, a autonomia é aprendida e adquirida com o tempo. Vale ressaltar que a liberdade e a autonomia, mesmo não sendo sinônimos, estão interligadas. Muito bem. Mais alguém, gente, quer ler a resposta? Alguém? Ninguém quer ler, não, gente? Ó, então vamos lá. A gente vai ler a resposta aqui de acordo com a autor e eu vou explicar. Então, como a Estela falou, apesar de serem termos próximos, né, do vocabulário filosófico, liberdade e autonomia não são sinônimos, ou seja, não são a mesma coisa. Então, liberdade em geral é entendida como uma condição do ser humano. É igual a Estela falou, o ser humano nasce livre, né? Ele é livre e... Peraí que eu me perdi aqui. Liberdade em geral é entendida como uma condição do ser humano de ser capaz de agir de tal forma que ele não seja determinado por algumas situações nas quais ele está colocado, como sua posição biológica ou social, por exemplo. Agora, a autonomia, que aí vem o que a Estela também falou. A autonomia, ela está ligada, gente, às nossas ações, à possibilidade de a gente fazer escolha, mas a gente tem que levar em consideração as regras que existem no local que a gente está inserido. Seja na escola, seja na sociedade, seja na igreja, seja no nosso emprego, entendeu? Então, são conceitos diferentes. E isso que a gente tem que saber discernir, que o ser humano ele nasce livre, né? E a autonomia ela está condicionada a um lugar que você vive. Então, por exemplo, eu tenho autonomia de, por exemplo, desrespeitar uma regra. Só que eu vou ter a consequência, tá dando para entender? Então, ela está muito ligada às leis, às normas de determinado local, de determinada situação. Deu para compreender, gente? Daiane, Pois não? eu posso colocar que a autonomia é tipo um poder das suas escolhas, ou seja, você que escolhe? Sim, porque quando você é adulto, né? Você que vai nortear aquilo ali que você quer fazer. Mesmo se for uma ação ruim, né, gente? Como o Aristóteles falava, né? A pessoa pode ter liberdade para escolher, fazer uma escolha boa ou ruim. A questão seria as consequências. Ok? Deu certo? Entendeu, Júlia? Entendi. Entendeu? Então tá bom. Vamos lá para o número 2. A número 2, na página 19 ainda. Conceitue sujeito autônomo. Alguém quer responder essa? Alguém? Ah, gente, vão participar da aula aí comigo, e? Se tiver errado, a gente corrige. Responde aí, Júlia. Ser autônomo pode ser, na minha opinião, Né? Mas vamos ver se tá certa, tá? Pode falar. olha, seria a pessoa ter a sua, como que eu posso dizer? Ter a sua própria, isso vai ficar muito óbvio, mas ter sua própria autonomia, ou seja, ter suas escolhas próprias sem precisar dos demais, mas vendo a sua consequência das suas escolhas. Alguém, gente? Daiane, posso ler a minha? Tá Pode. certo, Daiane? Sim, mas tá um pouco
Ficou assim, não é que tá errado, ficou um pouco confusa. Tá. Tá, gente? Eu vou completar para você daqui a pouco. Pode ler, Maria Fernanda. Significa dizer que alguém age de acordo com a sua própria conduta, segundo as leis e imposições, sem a interferência de outra pessoa. Uhum, Tá certo? certo. Mais alguém quer ler? Mais alguém? Eu coloquei tipo da Macê mesmo. Então vamos lá. De acordo com o nosso autor aqui, ó. Sujeito autônomo é aquele que é capaz de ser o principal determinante das regras, que são seguidas em suas próprias ações morais no mundo. Para que o indivíduo seja considerado autônomo, é necessário que ele, por ação da vontade, da razão e ou de algum outro princípio que pode ser considerado o seu verdadeiro eu, esteja apto a encontrar dentro de si a lei ou a motivação para a ação. Nesse caso, sempre idealmente levando em consideração a responsabilidade envolvida com os outros e para com a sociedade. Ô Júlia, eu falei assim, a sua resolução estava errada, só estava meio assim, como é que fala? Precisando de colocar mais nos eixos. Por quê? O sujeito autônomo, gente, ele deve levar em consideração os outros, né? Ele deve levar em consideração a sociedade. Porque, quando eu faço uma escolha, eu tenho que levar em consideração as leis que regem tal lugar, tal situação, para não prejudicar, certo? Para não prejudicar o outro. Beleza? Agora, depois eu mando para vocês, tá, gente? A correção lá pelo grupo. Agora vamos para a página 20. Abram aí, por favor. Essa pergunta aqui é boa. Essa pergunta aqui é boa, ó. Presta atenção. Exercícios de aprendizagem número 3. Considerando as diferenças entre heteronomia e autonomia, explique por que, na adolescência, a noção de moralidade passa por questionamentos. Essa é muito boa. Quem quer responder? Eu posso responder? Claro. Durante a adolescência, há evidência do conflito entre autonomia e heteronomia, já que passamos a questionar e compreender os valores aprendidos na infância, mas não somos completamente autônomos, já que ainda não lidamos com a responsabilidade das ações. E além disso, nessa fase, somos protegidos e ensinados pelos pais. Muito bem, certinho. Mais alguém, gente? Quer ler, Maria Fernanda? Quer não? Mais alguém? A minha tá meio que tipo parecido com a da Estela. Então tá certo, se tiver parecida. Alguém mais? Abraão, Laisa. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Pera aí, gente, que eu preciso de ver. Olha o tanto de gente bonita que tá aqui comigo, que eu não tô vendo a cara de ninguém, né? Quase ninguém. Desculpa, Estela e Maria Fernanda. Mas tem um monte de gente bacana aqui comigo, ó, que na hora da aula gosta de participar. Ninguém mais quer falar, não, gente? É só que eu não sei como essas respostas são certas. Mas se tiver errado, Brown, não tem problema não. Fala assim, não, Brown, vamos corrigir. Né? Aliás, eu vou mandar o arquivo para vocês depois. Ninguém quer falar, não? Pode falar. Quer não? Tá com vergonha? Então, deixa eu falar com vocês. Já que a Brown tá com vergonha. Não, Brown, isso não vale não, você participa na aula. Presta atenção. Eu vou ler a resposta, vou dar um exemplo de um negócio que eu assisti ontem e eu lembrei dessa questão aqui na hora que eu tava lendo, ó. A moralidade é particularmente questionada durante o período da adolescência, porque esta é entendida como uma fase de transição. Tradicionalmente, a infância é vista como heterônoma e a idade adulta autônoma. Assim, o sujeito adolescente é aquele que começa a questionar os valores que lhe foram passados anteriormente, os quais ele aceitou sem reflexão
Então, né, gente, na infância as coisas são aceitas sem reflexão. Durante todo esse período, e muitas vezes até mesmo durante a vida adulta, o ser humano começa a se deparar com a difícil tarefa de, aos poucos, se tornar dono de si mesmo e ser capaz de tomar as suas decisões a partir de suas próprias normas e motivações morais. Deixa eu contar para vocês. Ontem eu assisti 2 programas. Eu tinha feito minhas coisas, pensei, vou ver um pouquinho de televisão à tarde. E eu gosto muito de assistir 2 programas. Que você já deve ter assistido, que é o Quilos Mortais. Alguém já assistiu? Quilos Mortais? E o outro... Eu já assisti esse daí. Já assistiu? Eu gosto de ver a transformação na vida das pessoas. É aquelas pessoas lá que elas são muito gordonas e chegam uns caras lá pra ajudar ela a emagrecer, né? Isso mesmo. Eu conheço. Aí elas não conseguem nem levantar, nem andar, elas só comem Pessoa de 300 quilos. Eu já vi isso. Teve um episódio lá que ela tentou levantar, né? Aí ela precisava ir para um avião lá, porque ela precisava ir para outro lugar fazer uma cirurgia. Aí vai lá, ela começou a machucar Aí vai lá, o joelho dela começou a machucar todo, sangrou, um monte de coisa lá que eu vi. Não, acontece isso mesmo. Mas eu vou falar da questão que envolve essa questão do peso, tá, Gabriel? Presta bastante atenção. E também assisti um episódio do Acumuladores. Acumuladores, vocês assistiram? Assisto com a minha mãe. Isso aí eu nunca vi, não. Eu acho que eu já vi. Nunca viu, não, Estela? Isso eu nunca vi. Não sei. De qual canal? Na verdade, é porque a minha Sky, que ela não pega, assim, muitos canais. Ela é uma Sky mais simplesinha. Eu gosto de assistir no YouTube. Aí eu pesquiso no YouTube e assisto. Deixa eu falar por quê. Por que você está falando desse programa de televisão? Porque essas pessoas tanto a pessoa que adquiriu essa obesidade elevada, quanto a pessoa que é acumuladora, existem situações, gente, de pessoas que elas acumulam tanta coisa que não tem jeito de entrar, assim, ó, de passar no caminho do quarto ou da sala, né? Então, por que você está falando disso? Porque essas pessoas, a pessoa que adquiriu a obesidade ou o hábito de comer exagerado, muitas vezes foram problemas da infância dela. Então, ontem passou uma situação, por exemplo, de uma moça, né? Ela já estava na fase adulta, que ela sofreu muitas agressões físicas do pai. O pai era muito violento, batia demais nela e na irmã. Então, ela ainda comentou que ela achava na infância dela que aquilo era normal. Quando ela passou para a adolescência, para a idade adulta, que seria a autonomia, olha como é que reflete, gente. Ela viu que aquilo não era normal, tá? Que aquelas agressões que ela sofria, o pai dela batia muito nela e na irmã. Então, que aquilo não era normal. E o reflexo desse sofrimento dela foi buscar refúgio na comida. O outro episódio dos acumuladores agora, só para a gente fazer uma ligação. O rapaz, ele era filho de um soldado nazista. Vocês vão estudar nazismo no 9º ano, tá? O que o rapaz falou? Que o pai dele exigia que ele fosse muito violento, muito bravo, e o menino não era. Então, ele cresceu, e quando ele cresceu, ele viu que aquela atitude que o pai dele fazia com ele, de querer obrigar ele a ser uma pessoa violenta, aquilo não era normal. Então, qual que foi o reflexo desse sofrimento? Ele passou a acumular bens. Acumular, então, assim, tinha um monte de livro, um monte de lixo, um monte de... Tudo quanto é coisa que tinha na casa do homem. Era cheio até o teto. Então, vocês estão entendendo? Por que eu tô dando esses exemplos? Daiane. Eu vi uma mulher, né? Que, tipo assim, quando ela era pequena, ela falava que ela não tinha sapato. Aí, agora ela comprou leira de sapato, assim. Ela tinha até sapato repetido, assim. Uns 3 igual, assim. Só porque, sei lá, ela comprava. Aí a varanda dela era cheia de sapato. O quarto, tudo. Porque foi um reflexo, né, Henrique? A infância, quando ela era criança, ela não tinha. Então, quando ela chegou na adolescência, na fase adulta, que ela tinha autonomia, ela passou a gastar o dinheiro dela com excesso de sapato, né? Então, eu tô falando disso tudo, gente, que esses são programas interessantes pra gente estudar a filosofia. Pois não. Pode falar?
Eu posso falar minha 3, tá certo? Pode ir. No momento que o adolescente passa a raciocinar de modo questionando sobre a noção da vida. Pouco só isso. Aham. Depois eu vou mandar esse documento para você, aí você dá uma completada. Não tá errado, só tá incompleto. Tá? Tá. Então, gente, eu tô falando disso aqui porque eu gosto de assistir esse tipo de programa que me leva a refletir por que que uma criança, por exemplo, por que que uma pessoa na fase adulta, ela tem tantos problemas psicológicos ou tantos problemas, assim, relacionados à infância. Tá dando para compreender? Então, são coisas que não foram bem resolvidas na infância e na fase da transição, que era a adolescência, elas passaram a questionar, tá? Então, é bem interessante isso aí. Ô, Abraão, Oi. quem sabe uma hora, eu tô gravando aqui, eu nem pedi permissão, né? Mas quem sabe uma hora sua mãe não pode falar sobre isso com a gente, né? Você acha que ela topa? Agora. Não, agora não. Não, a gente vai combinar com ela para ela falar sobre essa questão com a gente. Você acha que ela topa? Eu acho que sim. Então tá, depois você pergunta a ela que eu vou programar uma aula para a gente falar sobre essas questões, né? Sobre como que as coisas da infância influenciam na adolescência, na vida adulta, que é o que a gente está estudando. Depois você pergunta para ela que a gente vai combinar um dia, se ela puder, né? E se ela quiser, é claro. Tá bom? Certo. Well. Então tá, obrigada, tá? Vamos lá. Sobre a teoria de Piaget, identifique as frases. Então, vamos lá aqui, ó. A primeira frase. Em que a criança aceita as normas e valores? Aí, gente, seria ó, o estágio intuitivo e estágio das operações concretas. Isso aqui, gente, é bom vocês, quando eu for dar a prova dessa matéria, né, eu vou falar com vocês, é bom vocês darem uma estudadinha, assim, saber mais ou menos que cada fase determina, para que eu costumo cobrar isso em prova. Aí podem corrigir aqui, ó, a letra B. Em que a criança ainda não aceita a moral imposta. Aí é a letra B, estágio sensório-motor. Ô, Daiane, Oi. eu tinha colocado que era estágio intuitivo. Qual a letra B? Aham. Peraí que eu vou dar uma olhadinha. E a letra C é o estágio das operações formais, em que a reflexão tem papel decisivo na construção moral. Você colocou intuitivo? Deixa eu ler aqui de novo. Deixa eu ver. Só um minutinho, tá? Na verdade, eu acho, isso aqui depois eu vou até mandar lá para a apostila para ver. Eu acho que caberia as duas, Estela. Sabe por quê? Porque se você for ver no estágio sensório-motor, a criança ela tem a anomia, que não possui norma, desprovidas de lei, sem regras. E também cabe isso aí que você falou, o estágio intuitivo, em que a criança rejeita as regras ensinadas. Ah, né? entendi. Entendeu? Aham. Muito obrigada, Então, Daiane. por nada. Então, eu acho que a gente pode até colocar aqui. Depois, gente, eu vou colocar aqui do meu achismo. Se a gente for fazer, se eu passar uma atividade tipo essa, eu vou considerar o que eu coloquei, tá bom? Aí a gente pode colocar aqui, então, também. Vou colocar aqui, vocês podem completar o estágio intuitivo também, tá bom? Coloquei errado aqui.
Aí vamos colocar esses dois aqui, então. E aí o último é o estágio das operações formais. Ok? Alguma dúvida? Agora, número 5, gente, eu até coloquei a resposta aqui, igual do nosso autor, mas a questão número 5, ela é subjetiva, ela é de opinião, né? Então, tá assim, ó. Exercício de aprendizagem, página 24. Crie uma solução para o dilema de Kohlberg, argumentando qual seria a melhor decisão a ser tomada em seu ponto de vista. Então, gente, aí aqui eu quero um pouco da participação de vocês, tá? Que eu estou pensando seriamente, presta atenção, seriamente em dividir a nota das atividades avaliativas, dar um pontinho de participação também, mas esses vão ter que colaborar comigo, né? Nessa número 5 aqui, o que vocês acham, gente? Qual a melhor decisão a ser tomada nesse dilema de Heinz aqui? O que vocês acham? Quem quer Posso ler começar? a minha? Pode. Eu coloquei. Na minha opinião, Heinz não deveria roubar, uma vez que o medicamento pertence ao médico e é proibido tal ato. Contudo, a atitude do vendedor foi antiética, por não diminuir o preço ou permitir o pagamento em prestações. Tá, mas vamos pensar nessas hipóteses aqui. Você então não roubaria de forma nenhuma. Não, mas sei lá, né? É a vida da pessoa, da família, então você faz qualquer coisa. É que eu não sei me Então você imaginar roubaria? mesmo. É, acho que sim. Eu acho que eu também, eu acho. Mais alguém, gente? Vamos falar aí, gente, vamos participar. Posso Mais falar alguém? então? Pode, claro. Eu acho que deveria roubar, mas quando ele conseguir o dinheiro, eu poderia pagar. Depois. Quer pagar? Pode falar, Daiane, Gabriel. É olha, verdade, né? Daiane, ó, pra mim, não importa a minha situação, eu nunca roubaria nada. Pra mim, não importa a minha situação, eu nunca roubaria nada. Eu não roubaria nada. Não importa a minha situação. Beleza, Ô, ó, Daiane, pode falar. ele podia também ou ir em outra farmácia, né? Pra ver se tem. Mas não Buscar, tinha, ele sabe era o por único quê? lugar. Porque o cara que criou, o farmacêutico que criou, era só aquele, entendeu? Ele que era o cara que criou a fórmula lá para salvar, entendeu? Eu roubaria. Ah, Ô, gente, cada um. Mas eu acho que se fosse para minha mãe, eu roubaria. É, eu também acho. Não, Não pela tem minha excesso, mãe, Ô, ô, Daiane, um ó, amigo muito pela próximo, minha eu mãe, roubaria. ó, Pera um de Daiane, cada vez. Até pro ó, amigo Daiane, próximo eu roubaria. O Henrique falou que roubaria o Gabriel. ô, Daiane, olha, se fosse pela minha família ou pelo Luciano, que é meu melhor amigo, eu me mataria, faria qualquer coisa. Mas se fosse por mim mesmo, eu nunca roubaria, não. Mas para você mesmo. É, O Daiane, Pra mim também, ô Gabriel, rapidinho, sabe? Acho que se fosse pra mim também eu não roubaria, mas se fosse, tipo assim, pra minha mãe, assim, alguém, eu acho que. A Esté falou que não roubaria, ó. Pode falar, Estela. mas igual o Abraão falou. Primeiro eu pegaria, assim, escondido, aí a pessoa tomava o negócio, aí depois eu ia juntar dinheiro e pagar tudo pra ele. Em pouco tempo, assim, é melhor. Aí eu também faria isso, porque eu sou muito certa com as minhas coisas, não gosto de ficar devendo ninguém, não. Mas alguém, gente, quer dar opinião? Hein? ô, Daiane, Diga. Pode falar. tipo assim, você rouba, mas você não rouba. Como assim? Como assim, Ô, Júlia? Daiane, tipo assim, você rouba, mas você não rouba. Você rouba, mas depois você paga, entendeu? Você rouba, mas não rouba. É peguei emprestado, né, gente? Ou pegar sem pedir ali. Pegar um emprestado remédio com a aí. possibilidade de não devolver. Então, ó, devo, não nego, pago quando puder. Ô, gente, ó, o Inácio falou que, ó, eu roubaria, porque, tipo, e a esposa dele, né? A esposa dele, né? Mas aí depois, entendi. Então, o Inácio falou que roubaria, mas depois ia pagar. Gente, aqui, como existem situações na vida, tá? Que a gente vai ser colocado, assim, em alguns problemas difíceis de resolver. Tá? É muito difícil.
No 9º ano, quando vocês forem estudar comigo a questão da ética dentro da saúde, vocês vão ver. Existem problemas que os médicos, né, eles têm que resolver que são extremamente difíceis e eles têm que tomar uma decisão, né? Então, eu estou perguntando aqui porque eu queria ver a opinião de vocês. Não existe resposta certa para esse dilema, mas não tem receita de bolo, mas a gente tem a opinião da gente do que a gente faria ou não, certo? Questão número 6. Deixa eu compartilhar aqui, então. Questão número 6. Aí, gente, aqui eu coloquei a resposta do autor, né? Que a questão é subjetiva e tal, cada um vai, né? Explique por que para Kohlberg a frase do senso comum. O seu direito termina quando começa o do outro. Não representa uma moralidade autônoma. Alguém quer responder? Ô, Daiane, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa, mas eu acho que eu consegui fazer. Pode falar, que aí eu te falo se tá... Tá bom. Porque a autonomia é baseada nas nossas vontades e concepções. E, além disso, não há certo ou errado para o seu pensamento. E, por isso, o diálogo e a cooperação são fundamentais para a vida em coletividade. Você pode completar, tá? Eu vou colocar ali, você pode completar. Eu não, se fosse numa prova, eu não ia considerar errado, tá? Que não tá, realmente não tá errado. Mas você pode completar. O que acontece, gente? Agir com autonomia requer você, igual a Estela falou ali, diálogo, requer você pensar, você raciocinar. Ah, eu vou agir assim, e o outro? E a pessoa aqui do meu lado, meu vizinho, meu colega? Então, a gente tem que levar em consideração o outro quando a gente vai agir com autonomia. Então, o seu direito termina quando começa do outro? Não, a gente pode levar em consideração aquela questão ai, nossa, fugiu o Sartre, que fala o seguinte, que o outro não é a condição do seu limite. Como é que ele fala? O outro não é o muro, mas é a condição para suas ações. Tá? Então, vamos ler a resposta aqui, ó. Como é o poder do conhecimento do senso comum, determinadas regras ensinadas por eles são profundamente heterônomas, por serem absorvidas de forma tácita e sem reflexão crítica. O que seria característico dentro do esquema de Kohlberg como uma moralidade de nível pré-convencional. O que é o nível pré-convencional? É quando, né, eu tenho que levar em consideração as coisas externas, tá? Ou principalmente, aqui ficou separado, ó, principalmente convencional. A autonomia, na realidade, seria residente na fase pós-convencional. Ou seja, aquela fase que eu compreendo as coisas, mas eu posso questionar, tá? Apesar de ser reconhecida a importância das regras morais, como o seu direito termina onde começa o do outro, também há o desenvolvimento da capacidade crítica de que algumas situações exigem o crivo da reflexão e, inclusive, a quebra de determinadas regras para que motivações genuinamente próprias guiem agora o sujeito moral. É só a gente pensar, gente. Você está numa situação difícil, precisa de socorrer alguém, né? Vamos supor que você mora numa cidade, tem que socorrer o outro que mora na outra. Aí tem um limite de velocidade ali, 60 km por hora. Mas o outro está infartando lá na casa dele. O que você vai fazer? Você sabe das regras, não sabe? Eu acelerava. Eu também acelerava, você mesmo se você fosse levar uma multa, né? Por quê? É o nível, Gabriel, pós-convencional. Eu absorvi as regras, só que eu questiono ela de acordo com alguma situação. Ok, minha gente? Ok? Então, tá. O que acontece? Agora, eu tô pensando em elaborar uma questão aqui para vocês sobre a questão da página 27. Abram aí na página 27, por favor. Abram aí. Eu não vou nem compartilhar aqui a tela do Bernoulli, não.
mas para a gente tentar entender aqui, ó. É só a página 27, tá aí assim, ó, instrução. Tá vendo onde tá instrução? Abaixo do 4 aí. Aqui, ó, tá assim, ó, instrução, leia o dilema. Acharam na página 27? Ninguém achou não aqui, gente? Na página 27? É, aqui, ó. 4. Ah, tá, é que eu não tinha visto, eu achei que era o quadro. Não, vocês vão... Vamos ler esse dilema aqui pra gente fazer uma discussão? Então tá, pode ler pra nós, Estela? Tá bom. Um avião caiu no Pacífico Sul. 3 pessoas sobreviveram, o piloto e 2 passageiros. Um dos passageiros era um senhor de idade avançada e tinha o ombro quebrado. O outro era jovem, forte e saudável. Havia alguma chance de o bote salva-vidas chegar a uma ilha habitada se 2 homens remassem continuamente por 3 semanas. Todavia, não havia quase nenhuma chance se os 3 homens permanecessem no barco. Primeiro, a comida era insuficiente. Segundo, uma temporada se aproximava e viraria o barco pelo excesso de peso. E qual atitude deveria ser tomada? Nossa, que situação difícil, né? Ó, então tá. O avião caiu, né, gente? Vamos só fazer uma reflexão aqui, lembrando O piloto não que... pode ir embora, não? Oi? O piloto tem que ir também? É porque o piloto, ele aguenta remar, né? É, pior que é verdade. É, porque... Senão os 2 iam morrer. Exatamente. Então, ele precisava, para chegar, para conseguir alcançar lá, né, a chance de sobreviver, precisava que 2 pessoas remassem. Mas tinham 3. E com 3 pessoas, o bote podia virar. E o senhor estava com o ombro quebrado. E aí, gente? O que fazer? Eu ficaria e deixava ele ir. Eu deixava... Peraí, um de cada vez. Gabriel, depois Estela. Ó, é um senhor de idade. Ele tá com o ombro quebrado. Como eu respeito os mais velhos, eu ia deixar ele ir. Ou eu ia agarrado no bote. ou eu ficaria. Pode falar, Estela. Ah, Daiane, eu acho que, tipo, se for para 2 sobreviverem, tinha que ter alguém que tinha uma chance. Mas é ruim, tipo, ter que deixar o velhinho lá sozinho na ilha deserta. Mas ele morreu em pouco tempo, né? É complicado, é que a aula vai fechar na minha cara daqui a pouco. Eu não sei. Aqui, a aula vai fechar daqui a pouco e eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês depois sobre essa questão de decisão, tá? Sobre esse dilema? Sobre esse dilema. Vocês vão fazer uma pesquisa. Vai ser resposta pessoal ou vai ser... A gente vai... Eu vou pensar em fazer uma entrevista com umas 2 pessoas. Aí vocês vão que pôr o legal. nome da pessoa direitinho, a idade, o que a pessoa faz, e ela vai responder, tá? A aula vai fechar, gente.